Salve, salve família retada! Vamos na aula de hoje analisar esse gráfico da posição em função do tempo para o movimento uniforme. Como assim, Taverão? Como é que você sabe que o movimento é um movimento uniforme? Fera, lembra que no movimento uniforme, a função horária da posição é uma função horária do primeiro grau, né? S igual a S0 mais VT. Então, a posição varia com o tempo, obedecendo uma função do primeiro grau. Então, o gráfico dessa função, o gráfico da posição em função do tempo, só pode ser reta. E aí, você observa nesse gráfico aí, fera, que nós só temos retas. Ora, a reta é crescente, ora nós temos uma reta na horizontal, ora nós temos reta decrescente. E como é que você interpreta esse gráfico, fera? Lembrando para você que nenhum gráfico na cinemática determina ou nos diz qual é a trajetória do movimento, qual o tipo de trajetória do movimento. Mas para você entender esse gráfico, eu vou considerar que a trajetória descrita por esse móvel, fera, seja uma trajetória retilínea, né? Essas que eu coloquei aqui do lado direito, tranquilo? Então, eu estou dizendo a vocês que eu vou pegar esse gráfico da posição em função do tempo e vou considerar que o nosso móvel, né, ele desenvolve uma trajetória retilínea, beleza? Onde eu vou orientar, né? Eu vou orientar a trajetória para a direita, né? A orientação da trajetória para a direita. Então, eu vou considerar o referencial para a direita, tranquilo, fera? Então, vamos começar aqui. Olha só, primeira coisa, no instante de tempo t igual a zero, perceba que o móvel aqui ocupa a posição 5 metros, tranquilo? Então, se você analisar esse gráfico aqui, perceba que no instante de tempo t igual a zero, o móvel ocupa a posição 5 metros, tranquilo? Já no instante de tempo t igual a 2 segundos, ele ocupa a posição 10 metros. Já no instante de tempo t igual a 2 segundos, perceba que o nosso móvel ele ocupa a posição 10 metros. E a posição do móvel, fera, aumentou, né? Então, ele ocupa a posição 10 metros. Então, ele estava na posição 5 metros e foi para a posição 10 metros. Perceba que a reta é crescente, ó. O que indica que o movimento é um movimento progressivo. O móvel se desloca a favor da orientação da trajetória. Então, você percebe que em 2 segundos... o móvel se deslocou, o móvel percorreu uma distância de 5 metros. Ora, Taverão, se o movimento é um movimento uniforme, lembra que velocidade é ΔS sobre ΔT. No movimento uniforme, a taxa com que a posição varia, a taxa com que a distância varia é constante, né? Então, ele percorreu aí 5 metros em 2 segundos. Então, você pode afirmar que de 0 a 2 segundos, o movimento foi um movimento progressivo e a velocidade foi uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Pronto. E aí, se você pega a visão, Taverão, ó, quando o tempo é 2 segundos, ele está na posição 10 metros. Quando o tempo, fera, é 3 segundos, ele está na posição 10 metros. Quando o tempo é 4 segundos, ele está na posição 10 metros. Quando o tempo é 5 segundos, ele está na posição 10 metros. Ou seja, no intervalo de tempo de 2 a 5 segundos, perceba que ele está sempre na mesma posição. Por isso que a reta fica uma reta na horizontal. Gráfico da posição em função do tempo em que você tem uma reta constante, significa dizer que o móvel, fera, ele se encontra em repouso. Nessa situação aqui, o móvel, ele se encontra em repouso. Ele tá, fera, parado.
ficou parado, tá? Então, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, nesse intervalo de tempo de 3 segundos, ele não saiu da posição 10. Então, nesse intervalo de tempo de 2 a 5 segundos, ele não saiu da posição 10, ou seja, de 2 a 5 segundos, de 2 a 5 segundos, ele não sai, fera, ele não sai da posição 10. Ele está parado. Tranquilo? A partir de 5 segundos, ele inverte o sentido do movimento. Ele começa um movimento contrário à orientação da trajetória. Então, aqui no tempo 5 segundos, ó, de repente, no tempo 5 segundos que ele está aqui na posição 10, ele começa a se deslocar no sentido contrário à orientação da trajetória. Aqui, fera, se você pega o tempo 7 segundos, perceba que ele está passando pela origem dos espaços. Cuidado que ele não está parado, hein? Reta decrescente, movimento retrógrado, velocidade negativa, mas o movimento é uniforme, a velocidade dele permanece constante. Então, quando o tempo é 7 segundos, no instante de tempo t, fera, igual a 7 segundos, o nosso móvel, ele passa pela origem dos espaços, ó. Ele está passando pela posição 0. E no instante de tempo 9 segundos, ele atinge a posição menos 10. No instante de tempo 9 segundos, ele atinge a posição, ele ocupa a posição menos 10. Ou seja, de 5 a 9 segundos, o nosso móvel saiu da posição 10 metros para a posição menos 10. De 5 a 9 segundos, ele sai da posição 10 metros para a posição menos 10. Ou seja, ele percorreu 20 metros, ele percorre 20 metros em 4 segundos. Ele voltou 20 metros em 4 segundos. Se ele voltou 20 metros, fera, em 4 segundos, significa dizer que do intervalo de tempo de 5 a 9 segundos, a sua velocidade, ó, 20 metros em 4 segundos, significa dizer, fera, que a sua velocidade nesse intervalo aqui foi uma velocidade constante de menos 5 metros por segundo. Beleza? Então o movimento é retrógrado, ou seja, pegou um gráfico da posição em função do tempo, reta crescente, já sabe que o movimento é progressivo. Velocidade positiva. O móvel se desloca a favor da orientação da trajetória. É o que aconteceu no intervalo de 0 a 2 segundos. Se deparou com uma reta constante no gráfico da posição em função do tempo, já sabe que o móvel se encontra em repouso. Se deparou com uma reta decrescente, já sabe que o movimento é retrógrado. O móvel se desloca contra a orientação da trajetória, velocidade negativa. Foi o que aconteceu no intervalo de 5 a 9 segundos. E aí, fera, quando o tempo é 9 segundos, mais uma vez ele inverte o sentido do movimento, ele está aqui na posição menos 10. Ele inverte o sentido do movimento e você percebe que quando o tempo é 13 segundos, ele passa novamente pela origem dos espaços, ó. Quando o tempo é 13 segundos, ele passa novamente pela origem dos espaços. E aí, se você prestar atenção, no intervalo de 9 segundos a 13 segundos, se passaram 4 segundos. Então, em 4 segundos, ele percorreu 10 metros, a favor da orientação da trajetória. 10 metros, fera, em 4 segundos, aqui a velocidade do móvel é de 2,5 metros por segundo. Uma velocidade positiva, né? Porque ele se desloca a favor da orientação da trajetória. Pronto. É isso que esse gráfico, que aparentemente parece um gráfico terrível, é isso que esse gráfico está dizendo a gente.
De 0 a 2 segundos, movimento progressivo com velocidade constante de 5 metros por segundo. De 2 a 5 segundos, repouso, o móvel está parado. De 5 segundos a 9 segundos, um movimento retrógrado com a velocidade de menos 5 metros por segundo. E de 9 segundos a 13 segundos, um movimento progressivo com a velocidade de 2,5 metros por segundo. Fera, me acompanha nessa playlist, que nós vamos interpretar mais gráficos e você vai sair craque. Você vai sair um fera arretado em gráficos de cinemática, porque aqui no Física Arretada o trabalho devolve. Até a próxima, fera. Valeu!